O Uruguai já foi conhecido como Suíça das Américas, devido à sua estabilidade política e progresso social no início do século XX. Contudo, nas décadas de 1950 e 1960, esse cenário começou a desmoronar. A economia entrou em declínio, a inflação disparou e o desemprego se agravou e a polarização política se intensificou. Diante deste contexto, surgiram movimentos de resistência como os Tupamaros, uma guerrilha urbana que passou a empreender ações armadas contra o governo. Esse quadro de desordem e insegurança foi utilizado como pretexto para a intervenção das Forças Armadas. Em 1973, o presidente João Maria Bordaberry, com apoio militar, protagonizou um golpe de Estado, dissolvendo o parlamento e instituindo um regime autoritário. Alegava-se que a democracia estava sob ameaça e que a intervenção seria necessária para salvar a nação do perigo comunista e da violência da esquerda. Assim, teve início uma ditadura que prolongaria-se até 1985, transformando o Uruguai, até então um exemplo de democracia, em mais um país sob o controle de regimes militares na América Latina. Durante o regime, a ditadura impôs severa censura à imprensa, baniu partidos políticos e perseguiu qualquer forma de oposição. A repressão se expandiu para todas as esferas da sociedade. O Uruguai também desempenhou um papel ativo na Operação Cóndor, um plano coordenado entre ditaduras sul-americanas, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Bolívia, para reprimir e eliminar opositores políticos. Esse esquema gerou sequestros, torturas e desaparecimentos em toda a região, aprofundando ainda mais a repressão no país. As prisões se encheram de presos políticos, muitos detidos sem julgamento. A tortura tornou-se uma prática rotineira nos cenários dos centros de detenção, utilizando métodos como choques elétricos, espancamentos, confinamento em solitárias e abuso psicológico. As famílias das vítimas viviam em constante angústia, sem informação sobre o paradeiro de seus entes queridos. Mesmo aqueles sem envolvimento direto com atividades políticas, como estudantes e trabalhadores, passaram a ser alvos da repressão. Apesar do ambiente de terror, a resistência persistiu. Grupos de famílias, estudantes e sindicatos dos desaparecidos começaram a se organizar clandestinamente. As mães e avós do Uruguai emergiram como ícone de coragem, lutando incansavelmente para descobrir o destino de seus filhos e netos. A pressão popular e as denúncias internacionais sobre violações de direitos humanos começaram a desgastar o regime. Em 1980, um referendo proposto pelos militares para consolidar sua permanência no poder foi rejeitado pela população. Esse foi o ponto de inflexão que marcou o início do declínio da ditadura. Com a economia em crise e crescente resistência popular, os militares foram forçados a convocar eleições. Em 1984, finalmente em 1985, a democracia foi restaurada, mas o país herdou profundas cicatrizes deixadas pelo período ditatorial. Após o término da ditadura, o Uruguai teve de enfrentar os traumas e divisões que ficaram. Muitos crimes cometidos pelos militares não foram punidos, e as marcas da repressão ainda estavam presentes nas famílias que perderam entes queridos. Houve um longo debate sobre como lidar com esse legado. Buscar justiça ou priorizar a reconciliação nacional? Até hoje, grupos de direitos humanos continuam lutando por justiça e pelo reconhecimento das vítimas. A transição para a democracia também trouxe desafios econômicos e sociais.
A inflação permaneceu elevada e o desemprego, intensificado pela crise econômica herdada do regime, surgiu como um desafio para os governos civis. Apesar dessas dificuldades, o Uruguai conseguiu reconstruir suas instituições democráticas e promover o respeito aos direitos humanos. Embora a ditadura tenha deixado o país em cicatrizes profundas, também gerou um compromisso duradouro com a democracia e a liberdade. O Uruguai, que foi outrora Suíça das Américas, atravessou um longo e doloroso processo de recuperação, mas hoje destaca-se como um exemplo de comprometimento com a memória, a verdade e a justiça para garantir que nunca mais se repita um capítulo tão sombrio de sua história. O filme Uma Noite de 12 Anos retrata a ditadura no Uruguai, focando na prisão de um grupo que lutava contra o regime ditatorial. Os militantes são capturados em diferentes ações e encarcerados junto a novos companheiros, sem poderem sequer conversar entre si. Ao longo dos anos, eles lutam para sobreviver, não apenas à tortura física e psicológica, mas também ao isolamento do encerramento, que os tornou completamente alheios à sociedade, sem saber se algum dia seriam libertados. Enfrentam a incerteza constante do futuro. Bom, como vocês já devem saber, este filme está disponível na Netflix para quem quiser assistir. Vou deixar passando aqui mais algumas cenas desse tocante filme sobre a ditadura do Uruguai.